Antes eu já havia realizado, né, alguns outros cursos na área da UP, mas eu sempre sentia falta muito grande, né, de um curso que contemplasse a teoria aliada à prática. E devido a isso, eu nunca me sentia segura o bastante para iniciar a minha jornada nessa Eu área. estava procurando muitas coisas e por mais que eu procurasse, lesse bastante, eu acho que faltava muito conversar com outras pessoas que atuam e ver que às vezes tem pessoas no mesmo barco, pessoas que também estão inseguras, ver como que é esse mercado, como que eu poderia estar fazendo e também aprofundando em algumas questões, porque muitas vezes a gente lê teorias, mas assim, a prática, ouvir as experiências é muito diferente. Quando eu entrei no curso, não só com as aulas, que tem aulas, né, bem teóricas, mas tem aulas que tem desde marketing, tudo, né, contempla tudo. Eu achei que me deixou mais segura e quando eu fui para a supervisão, achei super legal também a troca do pessoal, gente, cada um de um lugar, cada um com uma área, assim, né, gente que é da psicologia, gente que não é, e assim, eu achei que ajudou a dar muito mais segurança. Eu acho que se não tivesse feito o curso, talvez eu não teria coragem de bancar, de falar, não, vou atuar com isso porque eu li, é isso. Não, eu acho que ele ajudou a falar, não, agora eu tô amparada, agora eu sinto que vai dar bom, A sabe? partir do curso, eu consegui realizar no consultório meu primeiro atendimento em orientação profissional de carreira. Consegui realizar um workshop em uma escola aqui da cidade e também consegui administrar uma palestra em uma entidade da região. Tudo isso graças à autonomia que o curso me proporcionou enquanto psicólogo, enquanto profissional da área da orientação profissional de carreira. E a partir da realização do curso, o que eu conquistei foi mais segurança para ajustar as ferramentas aos processos de orientação profissional. E isso faz com que a gente possa ganhar autonomia e de dar para o processo de orientação profissional a nossa cara, tanto em relação ao nosso estilo de trabalho, como também em relação ao orientando que a gente tem. Eu já era atuante, né? Eu fui descobrindo as coisas sozinha, fui estudando, fui descobrindo livros, mas você ter um curso totalmente estruturado, né, que traz à tona as principais abordagens, as teorias atuais no mercado, eu acho que só me ajudou, né? Então, me deu uma clareza muito maior de onde eu estava, qual o meu papel e o que eu ainda posso fazer pela orientação, pelos estudantes, né, pelos nossos orientandos. Olá, bem-vindas e bem-vindos à Maratona da UPC. Essa é a nossa terceira e última aula desse evento. Eu sou Vinícius, psicólogo, professor universitário e orientador profissional de carreira desde o ano de 2015. Lembrando que ao longo de todo esse evento, ao longo de toda essa maratona, eu estou te mostrando como é possível atuar em orientação profissional de carreira com segurança, captando clientes novos todos os meses. Nas últimas aulas desse evento, eu te mostrei basicamente o que é a orientação profissional de carreira, como é que funciona o processo de orientação profissional de carreira, quais são as etapas de um processo de orientação profissional de carreira, com começo, meio e fim. Eu te mostrei um pouco de mercado da orientação profissional de carreira, eu falei quais são as possibilidades de trabalho, os serviços que você pode oferecer em orientação profissional de carreira. E se você não viu ainda essa aula, né, as duas primeiras aulas, eu recomendo fortemente que você pare tudo que você está fazendo agora e vai lá assistir a primeira e a segunda aula desse evento, porque essas aulas só ficarão no ar até o próximo domingo. Então, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2 desse evento, eu sugiro que você pare tudo e vá lá assistir, porque tem muito conteúdo e um conteúdo importantíssimo para você que quer atuar em orientação profissional de carreira, tá bom? E agora eu quero agradecer imensamente a todos que participaram dessa maratona comigo, todo mundo que comentou, todo mundo que tirou dúvida, todos que entraram nos grupos de WhatsApp dessa maratona,
todos que vieram falar comigo, tanto por WhatsApp quanto por Instagram, fizeram comentários no meu YouTube, nas caixinhas de pergunta e assim por diante. Eu quero agradecer as milhares de pessoas que participaram desse evento, tá bom, gente? Eu fico muito, muito feliz. Os conteúdos foram extremamente elogiados. Surgiram algumas dúvidas que eu vou responder ao longo dessa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação e obrigado por você que chegou até aqui comigo nessa terceira aula. A gente sabe que ao longo da semana algumas pessoas vão ficando para trás, mas os comprometidos ficam até aqui comigo e vão até o final dessa aula de hoje. Nesse evento eu te mostrei diversos alunos meus que já atendem orientação profissional de carreira com base no meu método, com base no método que eu criei, baseado em pilares da orientação profissional de carreira. Eu tenho mais de 500 alunos ativos em orientação profissional de carreira e eu quero te mostrar o que esses alunos têm feito ao longo desses anos com a orientação profissional de carreira, baseado no método que eu ensino. Dá só uma olhadinha no que eles têm a dizer. Deu mais segurança para trabalhar com orientação? Te deu mais estabilidade? Como é que foi participar e como é que está sendo participar do curso das supervisões? Tá, então, Vinícius, eu comentei aqui, né, que eu comecei a trabalhar, eu vi o resultado naquilo que eu estava fazendo, eu vi as coisas funcionando, dando certo, mas sempre ficava aquela pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, será que os outros profissionais, eles também fazem desse jeito? Será que existe um jeito que é mais eficiente? De repente, estou perdendo um tempão nisso aqui, já tem uma super técnica aí que descobre isso numa sessão. Sei lá, eu ficava com umas pulguinhas, assim, cara, o que está acontecendo? Como que eles trabalham? Né? Eu ficava, quais são os estudos que já foram desenvolvidos, né, sobre isso? E aí, foi aí que o seu curso entrou na minha vida. E assim, gente, eu recomendo muitíssimo, de verdade, o curso do Vinícius para você que quer ter essa segurança, essa base, né? essa visão geral, digamos assim, sobre a orientação profissional. E o que eu acho legal, parece que eu tô puxando um saco aqui, né? Mas não é verdade. Tipo assim, o que eu acho maneiro do seu curso, Vinícius, é que eu até tava comentando isso com o meu namorado quando eu comprei o seu curso, porque eu e ele, a gente tem muito essa coisa de conteúdos objetivos, né? Porque tem aquela pessoa que fica, você compra um curso, aí a aula dura 20 minutos, mas a única coisa que interessa nos 5 últimos minutos da aula, sabe? E você não é assim, você já começa a aula falando o que tem que ser dito e vai ter aula que vai ter 5, vai ter aula que vai ter 10, é o tempo que precisa. Você não fica, não é um curso que você fica, ainda mais hoje, eu pelo menos eu não sei se é a época que a gente tá vendo que a gente é mais agitado assim, quando é uma coisa muito assim, eu já fico, cara, pra quê? Né? Dá um certo tédio, assim, uma coisa, e as suas aulas são muito papum, então eu acho isso muito, assim, legal, eu sinto que eu aprendo, né, e você também traz muito a prática, o que eu acho muito legal, você traz exemplos, aí quando você vai falar sobre, tipo assim, gente, escolar, porque você poderia simplesmente falar, gente, olha, dá pra trabalhar em escola, e deixar a gente solto, né, você fala, dá pra trabalhar em escola, e aqui eu vou te apresentar um modelo de um workshop, um modelo de uma palestra. Pô, é muito maneiro. Eu achei seu curso, assim, fantástico, você me inspira. Você conseguiu ter mais segurança para atuar com orientação? Muita segurança. Eu sempre que eu tenho alguma dúvida, eu olho meu caderno, eu volto lá no curso, porque para mim é extremamente completo, professor. Eu gosto muito, as muito claras, então me ajuda muito, muito. Eu quase não tenho dúvidas. O senhor sabe, eu não fico perguntando muito. E o que eu tenho, primeiro eu pergunto lá no material. E se porventura eu tenho mais alguma dúvida, eu quero ler algo que complemente. Eu acho muito importante quando o senhor indica livros, as técnicas, né, que estão nos livros. Então, é muito bom para a teoria, mas para a prática também. Então, para mim, é completo. Eu sou assídua, sou aluna assídua. E quero continuar. E agora, especificamente nessa aula, eu vou responder 10 questões que ficaram para trás, que as pessoas foram deixando para mim, tanto ao longo de eventos anteriores, como nesse evento especificamente, que eu percebi que foram perguntas que ficaram no ar e que valem a pena de serem respondidas aqui antes de acabar esse evento, tá bom? Veja só. Uma pergunta muito recorrente, muito frequente que as pessoas me fazem é o seguinte: tem demanda para trabalhar com orientação profissional de carreira? E a pergunta ela já foi respondida na primeira aula da maratona, só que eu quero reforçar isso para você a partir de agora. Veja, será que tem demanda? Nós temos mais de 8 milhões de pessoas no ensino médio, nós temos mais de 6 milhões de pessoas na universidade.
nós temos 3 a cada 4 profissionais querendo mudar de emprego ou de carreira. Nós temos uma taxa de 7,9% de desempregados no Brasil. Nós temos 39 milhões de aposentados ou em processo de aposentadoria. Isso é um mercado gigantesco. Tem demanda, ocorre que você precisa aprender como chegar até essas pessoas, como oferecer o seu serviço de orientação profissional e de carreira. Então, demanda tem, mercado tem e é cada vez mais crescente. Veja só, a maior parte das pessoas que se formam na sua área, seja psicologia, pedagogia, administração, principalmente em psicologia, eles vão para a área clínica, atender psicoterapia, vão para as empresas trabalhar, vão para as escolas trabalhar, vão prestar concurso, vão para a área jurídica e não olham para a área da orientação profissional de carreira. Dá para você atender toda aquela demanda da orientação profissional de carreira trabalhando 2 horas por dia, 10 horas por semana que seja, e você vai aumentar os seus ganhos e você vai aumentar o impacto que você vai ter na sociedade com o seu trabalho e ainda vai ajudar cada vez mais pessoas e ainda ganhar um pouco mais, tá bom? Então tem sim demanda na área da orientação profissional de carreira. Se você quer ver essas demandas com os seus próprios olhos, volta lá na primeira aula e faz as pesquisas no Google que eu fiz também, tá bom? Uma segunda pergunta é: quais testes eu preciso ter para começar em orientação profissional de carreira? Eu não costumo responder essa pergunta de bate-pronto, porque para você comprar um teste, para você utilizar um teste, você precisa primeiro eu preciso saber se você é psicólogo, se você é formado em psicologia ou não, porque existem testes que são privativos do psicólogo, existem outras escalas que não são privativas do psicólogo. Então, por exemplo, se você for psicólogo, eu vou te indicar alguns instrumentos, se você não for psicólogo, eu vou te indicar outros instrumentos. Então, eu tenho que saber qual é a sua formação para poder indicar esses instrumentos, tá bom? Agora, você pode começar sem nenhum teste, tá bom? Daqui a pouco vai ter uma pergunta sobre isso, mas você pode começar sem nenhum teste. Sabe por quê? Porque o teste ele é um instrumento que vai entrar em um daqueles 4 pilares que eu ensinei na segunda aula. Você vai colocar o teste para otimizar o seu processo, para facilitar o seu processo e não necessariamente você vai basear todo o seu processo em testes de avaliação psicológica, tá bom? Então, basicamente, você não necessariamente precisa ter teste para trabalhar. Agora, se você quer comprar um teste, primeiro eu preciso entender, você tem formação em psicologia, qual abordagem teórica você escolheu, qual teoria você escolheu, para depois eu indicar o teste que você vai usar e mais adiante, em que momento do processo você vai utilizar. Qual é a necessidade do seu cliente, qual é o objetivo seu com a aplicação desse teste. O teste não é simples de ser colocado dentro do processo. Eu fico muito chateado quando as pessoas chegam em mim e falam assim: eu quero comprar um teste, me indica aí. Não é assim que funciona. O teste é uma coisa muito séria para a gente poder simplesmente sair indicando qualquer coisa, tá bom? Outra coisa, onde encontrar as técnicas e dinâmicas de orientação profissional de carreira? Daqui a pouco eu vou fazer para você a proposta do meu curso de orientação profissional de carreira. Lá nós temos 25 técnicas e dinâmicas prontas em PDF para você utilizar. Porém, você encontra isso em livros, tá bom? Livros validados da orientação profissional de carreira. Existem dezenas de livros com técnicas e dinâmicas. O que acontece é que você vai ter que comprar vários livros para encontrar em um livro uma dinâmica, em um livro outra, em um livro você encontra 5, 6, mas você vai ter que fazer o seu próprio repertório de técnicas. E aí, tem algumas técnicas que elas são criadas por orientadores profissionais e que elas não estão públicas, então elas vão passando de mão em mãos também para a gente poder utilizar nos nossos processos de orientação profissional de carreira. E o método que eu ensino, você pode até criar as suas próprias técnicas e dinâmicas de orientação profissional e de carreira, tá bom? É importante você ter técnicas e dinâmicas no seu processo. Então, se você não for entrar em informações em orientação profissional de carreira, você tem que comprar vários e vários livros para você poder achar essas técnicas e dinâmicas, tá bom? É preciso fazer uma pós ou especialização para atuar em orientação profissional de carreira? Assim como a gente viu na nossa primeira aula, não é preciso fazer uma pós, não é preciso fazer uma especialização. Inclusive, não existe pós-graduação ou especialização específica na área da orientação profissional aqui no Brasil. Existem cursos de extensão e existem cursos específicos de orientação profissional de carreira, mas pós-graduação e especialização ainda nós não temos. O que tem é uma pós em avaliação psicológica, uma pós em psicologia clínica com um módulo de orientação profissional de carreira. Então, você espera
de 12 módulos que tem uma pós-graduação, 10 módulos, 8 módulos que tem, você tem um módulo de orientação profissional e de carreira, e esse módulo geralmente ele fala sobre uma teoria de orientação profissional e de carreira e não necessariamente sobre a prática, como estruturar o seu processo de OPC. Para você atuar com orientação profissional, você precisa ter a formação teórica, a formação prática e o desenvolvimento ético pessoal, como nós vimos na nossa primeira aula. A quinta questão é quem pode trabalhar com orientação profissional de carreira? Essa pergunta também foi respondida na nossa primeira aula, mas me fizeram essa pergunta com muita frequência ao longo de todos os últimos eventos que eu fiz e me fazem até hoje nas minhas caixinhas de pergunta. Então, eu posso trabalhar com orientação profissional de carreira não sendo psicólogo? Pode. A maior parte de quem trabalha com orientação profissional de carreira são os psicólogos, porque é uma área que está na grade curricular, nas possibilidades de trabalho, nas áreas de atuação da psicologia. Porém, se você é formado em RH, se você é formado em administração, se você é formado em fisioterapia, se você é formado em engenharia, como eu tenho um aluno que é formado, você pode atuar em orientação profissional desde que você tenha a formação, como eu acabei de dizer, tá bom? Eu preciso usar as redes sociais para atender a orientação profissional de carreira, para captar clientes na área da orientação profissional de carreira? Sim e não. Sim, se você quiser, e não se você não quiser. Por quê? Se você quiser, você pode captar os seus clientes nas redes sociais. Eu tenho alunos que fazem isso, por exemplo, usam as redes sociais com muita maestria e captam clientes recorrentemente. Um dos casos de alunos de orientação profissional de carreira que fazem isso é a Alessandra Reis. Ela tem um perfil que ela capta clientes tanto de psicoterapia quanto de orientação profissional de carreira. Eu tenho lives com ela aqui no meu canal do YouTube. Agora, você não é obrigado a fazer o conteúdo nas redes sociais. Você pode escolher a metodologia de captação offline, ou seja, você vai fazer o trabalho, no máximo você vai usar o seu WhatsApp, tá bom? Não precisa aparecer nas redes sociais. Nisso ali da minha captação de clientes, eu fui para o Facebook, eu fazia postagens e tudo mais, mas chegou uma época que eu não faço mais postagens captando clientes de orientação profissional de carreira, porque o meu processo hoje de captação de clientes ele é muito no boca a boca. Eu já tenho uma autoridade estabelecida na minha cidade, na minha região. Uma sétima pergunta é se dá para viver só de orientação profissional de carreira. Dá para viver só de orientação profissional de carreira e eu tenho alunos que fazem isso. Veja só, por que dá? É só você fazer algumas continhas básicas. Vamos lá, o mês tem 4 semanas. Você fazendo 4 sessões com um cliente, a média de R$ 125 por sessão, você vai ganhar R$ 500 por cliente. Se você tiver 10 clientes por mês, você tem R$ 5.000. Isso eu acho que dá para começar a viver de orientação profissional de carreira. Você tendo 20 clientes, você vai ter R$ 10.000 por mês e assim por diante. Isso começando a cobrar um valor médio, tá bom? E aí, você pode viver de orientação profissional, assim como eu mostrei na nossa segunda aula, com vários tipos de serviços diferentes, com workshops, com palestras, com treinamentos, com mentorias e assim por diante, tá bom? Outra pergunta: quantas sessões dura um processo de orientação profissional de carreira? Depende muito da necessidade do seu cliente. Pode durar 4, pode durar 6, pode durar 8, pode durar 10, 12, até 20 sessões, a depender da necessidade do seu cliente, dos seus objetivos dentro do processo. Depende se é primeira escolha, se é transição de carreira, se é desenvolvimento de habilidade de trabalho, se é recolocação profissional. Depende muito da demanda do seu cliente, tá bom? Então, não vá com a cabeça de que, olha, eu preciso fazer um contrato de 6 sessões com o meu cliente. Não, coloca ali que acontecerão algumas sessões dentro de cada pilar do processo de orientação profissional de carreira. Inclusive, eu ensino um contrato de trabalho dentro do manual da orientação profissional, informação que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Dá para atender sem testes o processo de orientação profissional de carreira? Dá sim. Inclusive, quando você faz atendimentos online ou quando você não é psicólogo, você pode atender sem testes. Existem as técnicas, as dinâmicas, os outros instrumentos que você pode utilizar ou até mesmo fazer um processo totalmente baseado em entrevistas ou conversas com o seu cliente. O teste, gente, ele só otimiza o processo. O teste, ele vai te ajudar a levantar algumas informações mais rápidas, mais informações que você levantaria com outras técnicas também. Então, dá sim para fazer um processo sem teste, inclusive
quando veio a pandemia, todos nós, psicólogos, tivemos que fazer os processos de orientação profissional de carreira sem o uso dos testes, porque nós somos para atendimento online e na época não tinha nenhum instrumento validado para atendimento online, tá bom? Agora, como começar na orientação profissional de carreira? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando já querem começar, mas não sabem por onde começar. Essa pergunta é o seguinte: nós temos um passo a passo, nós temos que conhecer as teorias, temos que conhecer as técnicas, as dinâmicas, temos que conhecer como divulgar os nossos trabalhos, temos que conhecer o passo a passo de um processo de orientação profissional de carreira para a gente poder começar na orientação profissional de carreira com segurança e aprender também a captar os nossos clientes, porque não basta saber como começar e não ter cliente. Agora, eu sei que muitos de vocês estão interessados em saber como dar um passo a mais, como dar um passo adiante na sua carreira em orientação profissional de carreira, tendo todo o meu apoio, dadas as mãos comigo para você alcançar os seus objetivos na área da orientação profissional de carreira. Então, eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos para a tela do meu computador que eu vou conversar um pouquinho com você sobre a minha formação, o Manual da OPC. Eu quero te convidar a dar um passo a mais junto comigo para aprender a estruturar o passo a passo dos seus processos de orientação profissional de carreira. Eu quero te convidar a aprender a atender qualquer demanda de orientação profissional de carreira a partir dos pilares que eu ensinei na aula 2. Eu quero te convidar a aprender a utilizar os instrumentos certos nos momentos certos do processo de orientação profissional de carreira. Quero te convidar a conseguir clientes novos todos os meses para sua clínica, para sua escola, para sua instituição em orientação profissional e de carreira. Quero te apresentar então o Manual da OPC, que é a minha formação completa na área da orientação profissional de carreira. E olha, o que é esse tal de Manual da OPC? Que é um curso de orientação profissional de carreira. O Manual da OPC é uma formação completa em orientação profissional de carreira que te ensina como estruturar os seus processos de OPC passo a passo, com segurança nos diversos contextos e a captar clientes novos todos os meses. E o que você aprende no Manual da Orientação Profissional e de Carreira? Você aprende as teorias em orientação profissional de carreira. Lá eu ensino pelo menos 6 teorias em orientação profissional de carreira atualmente. Sempre que tem teoria nova, eu atualizo o curso para vocês. Você vai ter uma base. Para ter segurança, você precisa conhecer as teorias da orientação profissional de carreira. Qual teoria combina com a sua abordagem, se você for psicólogo ou psicólogo? Qual é a sua visão de escolha profissional, sua visão sobre transição, sobre desenvolvimento, sobre aposentadoria? Você vai entender um pouco sobre o macro, sobre carreira. Então, você vai entender um pouquinho sobre esse processo de escolha e desenvolvimento de carreira para ter mais segurança. Você vai ter a estrutura do processo de orientação profissional de carreira passo a passo. Você vai ter o passo a passo de uma estrutura de um processo de orientação profissional de carreira com um checklist da estrutura do processo de orientação profissional de carreira. Então, o que você faz no começo, no meio e no final do processo, cada pilar, o que você conversa com o seu cliente em cada um dos pilares. Todas as técnicas dinâmicas em orientação profissional de carreira em PDF para você utilizar nos seus processos de orientação profissional de carreira. Atualmente são 25 técnicas que você pode entrar no curso, baixar para você utilizar nas suas sessões, e ainda sempre existem técnicas que eu atualizo, coloco técnicas novas, coloco técnicas no grupo da turma, enfim, existem diversas técnicas que vai dar segurança para o seu processo, que vai dar confiança nos seus atendimentos. Eu ensino projeto de vida na escola, que tem mais técnicas ainda para você trabalhar dentro da escola. Divulgação, marketing e precificação. Eu ensino como você divulga, como é que você faz o seu marketing, como é que você precifica de forma justa. Porque uma das dores que nós temos no começo do nosso trabalho é como dar preço para o nosso trabalho se a gente está começando, ou como é que a gente alavanca os nossos ganhos se a gente já atua na área, como é que a gente precifica de verdade o nosso trabalho. Eu vou ensinar isso ajuda você a ter confiança para conquistar novos clientes. Eu dou exemplos de contrato e relatório para você baixar e utilizar no seu trabalho, no dia a dia de orientação profissional de carreira. Os instrumentos de avaliação psicológica em orientação profissional de carreira
Para psicólogos e para não psicólogos, nós temos mais de 10 instrumentos de orientação profissional e de carreira. Eu dou uma aula com 4 instrumentos, depois eu convido uma psicóloga, ela dá mais uma aula com mais 10 instrumentos para você aprender sobre os instrumentos de avaliação psicológica em orientação profissional de carreira, saber o que escolher, qual que você deve utilizar no seu dia a dia. O checklist da estrutura do processo de orientação profissional de carreira, que vai ser uma espécie de organizador de sessões, que você vai saber o que fazer no começo, no meio e no fim do seu processo. Eu ensino as modalidades e serviços de orientação profissional de carreira, como é que você se organiza para conquistar mais clientes dentro das possibilidades de trabalho em orientação profissional de carreira. Tem um grupo de apoio no WhatsApp. Esse grupo de apoio você pode tirar todas as suas dúvidas, conversar comigo e com os alunos mais experientes via WhatsApp. Então, nós podemos trocar ideias ali com os colegas e comigo sobre as dúvidas que você tem no seu dia a dia, tanto sobre o curso quanto sobre os seus atendimentos de orientação profissional de carreira, sobre captação de clientes, teorias, enfim, aquilo que você tiver necessidade. Aulas extras e comunitárias com convidados na área da orientação profissional e de carreira. E você vai receber alguns bônus. Um super bônus que eu ofereço aqui para você são as supervisões ao vivo todos os meses. Lembra que eu falei que o orientador profissional de carreira precisa ter uma formação prática? Então, aqui eu dou supervisão todos os meses para os seus atendimentos. Essa supervisão, minha gente, eu poderia cobrar um pacote de R$ 997, mas ela vai sair por R$ 0 se você se inscrever nessa turma. Presta bem atenção, supervisão ao vivo todos os meses. Como é que acontece essa supervisão? Eu abro uma janela no Google Meet e você entra junto com todos os alunos da sua turma, em grupo essa supervisão, e você tira as suas dúvidas sobre os seus atendimentos, sobre a sua divulgação, sobre teorias de orientação profissional, sobre técnicas, sobre tudo o que você precisa saber sobre orientação profissional de carreira. A gente troca experiências, a gente estuda sobre orientação profissional de carreira. Alguns bônus. A gravação de mais de 25 supervisões. Eu poderia também vender isso aqui e custaria R$ 497 e vai ficar por R$ 0 para quem se inscrever nessa turma. Todas as supervisões que a gente faz, elas são gravadas e depois eu disponibilizo essas supervisões para vocês assistirem, para quem não pode participar ao vivo, tá bom? Depois tem uma gravação de uma imersão em captação de clientes e renda extra em orientação profissional e de carreira. São praticamente ali 3 horas de aula. Eu dou uma atividade para você fazer e o tempo para você executar aquela atividade e o tempo para você executar, para você sair com ideias de captação de clientes e renda extra em orientação profissional de carreira. Uma gravação de uma aula com uma especialista em avaliação psicológica, como eu disse para vocês, tem essa aula dentro do curso. Eu paguei para ela R$ 197 para ela dar essa aula e eu não vou cobrar nada para você ter acesso a essa aula, tá bom? E tem um bônus muito especial para quem se inscrever na próxima segunda-feira. Isso aqui, gente, presta muita atenção, é só para quem se inscrever na próxima segunda-feira. Vai ter 2 mentorias individuais comigo. Isso custa, de fato, R$ 600. Cada supervisão individual comigo custa R$ 300. Somente para quem se inscrever na próxima segunda-feira, das 7 horas da manhã até as 11h59 da noite, vai ter esse bônus especial, que são 2 mentorias individuais comigo. Assim que você se inscrever, você tem 1 ano para marcar essas 2 mentorias individuais comigo. Para que servem essas mentorias? Por exemplo, se você teve uma ideia de abrir uma turma de workshop para fazer numa escola, ou você quer fazer na sua cidade, quer alugar uma sala e fazer na sua cidade, você quer estruturar isso, não consegue falar isso tudo na supervisão comigo, você marca essa mentoria individual comigo, tá bom? Então, tem alguma teoria, alguma técnica, algum instrumento que você quer aprender mais profundo, você vem e marca essa supervisão, essa mentoria individual comigo, tá bom? Você tem 2 possibilidades de fazer isso. Eu não ofereço isso fora do manual do OPC e quando eu ofereço eu cobro R$ 300 ou mais pela minha hora, tá bom? Você vai ter até 1 hora para conversar comigo, na verdade até 2, né? Porque são 2 mentorias individuais para conversar comigo das suas dúvidas individualmente, tá bom? E agora eu quero te dizer mais, apenas para quem se inscrever das 7 horas da manhã até a 1 da tarde da próxima segunda-feira, ou seja, das 7 da manhã até as 13 horas,
terá um acompanhamento individual comigo do primeiro processo de orientação profissional que fizer dentro dos próximos 4 meses. Ou seja, se você fizer um atendimento de orientação profissional e de carreira dentro dos próximos 4 meses, você vai ter um acompanhamento individual comigo. O que significa isso? A gente vai conversar individualmente sobre o seu caso. Então, por exemplo, você pegou um atendimento lá de um jovem de 16 anos ou de um adulto de 40 anos, você vai tirar todas as suas dúvidas comigo. E essas dúvidas podem ser tiradas de algumas formas, via WhatsApp, por áudio, por mensagem, por ligação de WhatsApp ou ligação normal, ou por chamada de vídeo. Eu tenho alunos que preferem de várias formas, ou chamada de vídeo, ou áudio de WhatsApp, ou ligação. Você escolhe e a gente combina esse formato. Então, você vai ter esse acompanhamento. Se você tiver 5 sessões com esse cliente, eu vou acompanhar 5 sessões. Se você tiver 10 sessões, eu vou acompanhar 10 sessões. Se tiver 12 sessões, eu vou acompanhar 12 sessões. Ocorre que você tem que começar com esse cliente dentro dos próximos 4 meses. Quando você começar com esse cliente, eu acompanho até o final desse cliente. Mas você precisa se inscrever das 7 até 1. Por que isso é importante? Isso vai te dar segurança, vai te dar confiança. Lembra que quando eu comecei na orientação profissional de carreira, eu me embananei todo no processo, eu não sabia como falar com o meu cliente, eu coloquei teste no lugar errado, técnica no lugar errado e eu perdi o meu cliente. E eu quis desistir da orientação profissional de carreira. Para isso não acontecer com você, eu estou te oferecendo um acompanhamento personalizado, individualizado. Agora, você tem a opção de não fazer esse acompanhamento individualizado. É só você se inscrever depois da 1h da tarde, tá bom? Então, você não precisa obrigatoriamente se inscrever até a 1h da tarde. Mas para você ganhar esse acompanhamento, é bom que você se inscreva das 7 à 1 da tarde, tá bom? O curso tem um certificado de 50 horas e o acesso de 1 ano. Então, o curso é totalmente gravado, você acessa ele via plataforma da Hotmart e você acessa ele por 1 ano. Depois, se você quiser renovar, tem uma taxinha miserável lá que você paga para você poder renovar. Mas você tem acesso a ele por 1 ano e assim que você termina as aulas, você recebe um certificado de 50 horas. E talvez agora você queira saber o preço do manual da orientação profissional de carreira. O manual da UPC hoje ele custa R$ 1.497, mas calma que a gente ainda vai conversar. Imagina se você fizer uma pós-graduação, 1 ano e meio mais ou menos, pagando R$ 500 por mês, o quanto você vai gastar nesse seu trabalho, nesse seu processo de conquistar confiança e segurança para atender a orientação profissional de carreira e muitas vezes, na maior parte das vezes, você não vai conseguir. Participação de eventos da área da psicologia, orientação profissional, psicologia organizacional, psicologia escolar, para às vezes ouvir uma mesa redonda sobre orientação profissional e de carreira, ouvir uma palestra sobre orientação profissional de carreira, é R$ 500 em média, isso jogando muito baixo, tá bom? Você vai pagar em cada evento. Comprar e ler dezenas de livros aleatórios, você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Comprar testes sem saber usar esses instrumentos. Você vai perder tempo, você vai se desgastar mentalmente, psicologicamente e você vai perder também dinheiro. Muitos colegas, eles compram os testes e depois não sabem usar, não sabem colocar no processo e ficam aí tentando vender os testes para outros psicólogos. Fazer cursos de divulgação, você vai perder tempo, desgaste, dinheiro. Eu já ensino tudo isso dentro de um pacote ali no manual da orientação profissional e de carreira. Fazer supervisões avulsas, mais gastos e menos aprendizado, porque você não vai ter a força do grupo, a força da comunidade que nós temos no manual da orientação profissional de carreira. Deixar de atender, ou seja, encaminhar os casos de orientação profissional de carreira. Você perde dinheiro e perde impacto. Além de perder muito dinheiro, você vai perder muito impacto na vida das pessoas. Quando eu digo impacto, quando você atende um adolescente, você ajuda a família desse adolescente, você ajuda a mãe, o pai, os irmãos, os avós desse adolescente, porque isso diminui a insatisfação, diminui a ansiedade, diminui o medo desse adolescente e também dessa família. Quando você ajuda, por exemplo, um adulto, uma adulta que tem família, você ajuda não só aquele adulto, aquela adulta, você ajuda a família toda daquela pessoa. Então é muito impacto que você vai gerar na vida dessas pessoas. Um caso que você atender de orientação profissional e de carreira, já paga praticamente todo o seu investimento. Ou seja, você se inscrevendo no manual da UPC na próxima segunda-feira, o seu investimento vai a 0. Ou seja,
você faz o investimento. Quando você fizer o seu primeiro atendimento ali dentro dos seus próximos meses, o seu investimento é zero, porque você recupera todo o seu dinheiro, você antecipa a fatura do cartão e já liquida o assunto, tá bom? Mas antes de falar o preço, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre a sua carreira. Quanto vale para você ter segurança nos seus atendimentos de orientação profissional de carreira desde a primeira sessão? Quanto vale para você impactar e transformar a vida de pessoas e famílias, como eu acabei de dizer? Quanto vale para você ter clientes novos todos os meses? Isso gera impacto, faz o seu nome, gera autoridade na sua cidade. O seu nome vai ficar sendo falado pelas pessoas que não atendem orientação profissional, você vai virar uma referência. Quanto vale para você trabalhar com o seu propósito de ajudar mais pessoas em menos tempo com o seu trabalho? Tem preço? Até tem. Tem preço de desgaste caso você não consiga e tem preço que você aumenta o seu ganho, o seu lucro, o seu faturamento caso você consiga e eu posso te ajudar. Vamos lá, juntando todos os bônus, né, dá mais ou menos R$ 2.588, mais o valor cheio do curso, do Manual de Orientação Profissional, que é R$ 1.497, o seu investimento aqui seria na faixa de um valor de R$ 4.085. R$ 4.085. Mas presta muita atenção. Especificamente nessa turma do Manual da Orientação Profissional de Carreira, você vai poder se inscrever por apenas 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Hoje, então, você vai ter um desconto de R$ 500. R$ 500 de desconto se inscrevendo no Manual da Orientação Profissional na próxima segunda-feira. Hoje o manual está com esse desconto porque eu tenho um propósito de alcançar mais de 1.000 pessoas atendendo orientação profissional e de carreira. E eu quero que você seja uma dessas 1.000 pessoas. Especialmente nessa turma, presta atenção, você tem esses R$ 500 de desconto. A forma de pagamento é cartão, Pix ou boleto. No cartão e no Pix você tem acesso ao curso imediatamente. No boleto pode demorar até 3 dias, 72 horas para você ter acesso ao curso. Mas com cartão e com Pix você tem acesso imediato. No cartão você pode parcelar em até 12 vezes. No Pix e no boleto é à vista, tá bom? E a garantia, você tem uma garantia de 15 dias. E essa garantia é uma garantia incondicional. Você sabe o que significa uma garantia incondicional? É uma garantia que se você, dentro de 15 dias, não gostar de qualquer coisa do curso, não gostar de mim, não gostar das aulas, não gostar da plataforma, não gostar do conteúdo, não gostar da área da UPC, não gostar do meu jeito de falar, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta e eu te reembolso. E olha, a plataforma que eu uso, que é a Hotmart, ela é tão segura que se eu não te reembolsar dentro de 5 dias, ela mesma vai te reembolsar, tá bom? Então, por exemplo, você pede a sua garantia, pede o dinheiro de volta e eu esqueço de reembolsar. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Mas caso eu esqueça, a plataforma da Hotmart vai e te devolve o dinheiro, tá bom? Então, a garantia está 100% ao seu lado e 0% ao meu lado, porque eu posso perder dinheiro e você não, tá bom? Então, tá tudo nas minhas costas e você pode entrar com toda a segurança de que caso você não queira permanecer no curso, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta, tudo bem? Então, agora você tem aí 3 opções, as 3 opções mais básicas do mundo. Ignorar tudo que você viu até aqui ao longo dessa maratona, ignorar que você pode impactar a vida de pessoas com segurança, captando clientes novos todos os meses por meio da orientação profissional de carreira. Você pode, em segundo lugar, tentar fazer sozinho, sem ajuda e esperar a frustração chegar, porque ela vai chegar, chegou comigo. Aceitar o meu apoio é a terceira opção, com essa garantia que eu acabei de te dizer e pelo valor que eu acabei de te dizer, e dar um passo a mais em direção à sua carreira em orientação profissional de carreira, com todo o meu apoio e da minha equipe e dos alunos do Manual da UPC, que nós somos uma comunidade. Essas são as opções que estão na mesa e você pode escolher, tá bom? Para você que já está decidida a se inscrever no Manual da UPC na próxima segunda-feira, ou para você que quer tirar dúvidas ainda sobre o curso, quer saber um pouco mais ainda, quer tirar suas dúvidas, eu criei um grupo VIP dos super interessados no Manual
da Orientação Profissional de Carreira. Se você quer receber informações e o link de inscrições com bastante antecedência em relação aos outros participantes do evento, é só você clicar no link que está aqui abaixo e também eu vou mandar esse link via e-mail, via WhatsApp para você entrar no grupo VIP, para você poder se inscrever e tirar suas dúvidas com mais proximidade do manual da Orientação Profissional de Carreira. Então, para resumir, eu criei um grupo VIP para os super interessados no manual da Orientação Profissional de Carreira, para aqueles que já decidiram se inscrever na próxima segunda-feira e para aqueles que querem tirar as suas dúvidas sobre a formação também, tá bom? Então, não deixe de entrar no grupo VIP de super interessados no manual da Orientação Profissional e de Carreira, tá bom? Para finalizar esse evento, eu quero que você não esqueça de tudo que você aprendeu até aqui. Eu quero que você revisite a aula 1, a aula 2, eu quero que você entenda que existe um mercado da Orientação Profissional de Carreira, uma grande possibilidade de trabalho, de ajudar as pessoas, de impactar a vida de pessoas com o seu trabalho, com técnicas certas, instrumentos certos, dinâmicas certas para cada momento do processo de orientação profissional de carreira. E para isso existe uma estrutura simples, com começo, meio e fim. Foram milhares e milhares de pessoas que participaram dessa maratona. De fato, nós temos na nossa lista de pessoas que participam dos nossos eventos mais de 5.000 pessoas. Nós tivemos comentários, elogios, nós tivemos dúvidas. Muitas dessas pessoas interessadas no meu método. E se você está com alguma dúvida ainda sobre o manual da OPC, sobre orientação profissional de maneira geral, me encontra, tira sua dúvida, deixa aqui embaixo no campo de comentários, manda DM, manda WhatsApp, manda na caixinha de perguntas e essas aulas só ficam no ar até domingo. Então, não esqueça de tirar sua dúvida sobre o manual da OPC, o método que eu ensino, ou sobre orientação profissional, que até domingo eu vou responder com muita agilidade. E eu espero que a gente se encontre do outro lado da tela, ou seja, no manual da orientação profissional, no grupo de apoio dos meus alunos no WhatsApp, que você faça a melhor tomada de decisão, que é entrar para o manual da OPC na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Eu te espero lá, do outro lado da tela. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.